vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro sagrado, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 12. O título diz: A Mulher e o Dragão. Versículo 1: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse um filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher, que fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusavas de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém. Aqueles que podem, tomam os seus assentos, e se há motivo ainda para louvar, faça isso nesta noite. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, aos irmãos que nos ouvem através do canal desta igreja, aos irmãos que estão presentes neste culto nesta noite, eu quero convidar vocês para poder prender a vossa atenção ao ensinamento que vos estará dado nesta noite.
Nesta noite, eu quero intitular esta mensagem como Anticristo e a Igreja de Deus. Ora, o capítulo de número 12, que acabamos de ler, há cerca de 3 interpretações. Aleluia! A primeira interpretação do capítulo 12, que fala acerca da mulher. A identidade desta mulher tem sido assunto de grande debate. Fontes de falsas doutrinas, erros teológicos dos séculos. Os católicos, por exemplo, entendem que esta mulher é um símbolo de Maria, mãe de Jesus. Os evangélicos dispensacionalistas creem que esta mulher é um símbolo na nação de Israel. Mas afinal, quem é esta mulher? Segundo a tradição reformada da história da igreja, a interpretação mais coerente, mais fidedigna, é que esta mulher representa a igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus em todos os tempos. Paulo nos ensina que Abraão é o pai de todos os crentes, circuncidados ou não. Gálatas, no capítulo 3, versículo 6 e 14, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Glória a Deus. Gálatas, no capítulo 3, versículo 6, que nos diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebemos a promessa do Espírito. Então está aqui com clareza o apóstolo Paulo transmitindo então, aleluia, que todos os crentes de toda a era, aleluia, estão ligados à igreja de Deus. Ora, quando nós lemos então o texto sagrado, logo nós entendemos que a Bíblia, aleluia, ela é fidedigna. Aleluia, a Bíblia não entra em contradição. Não há nagai, assúvia, aleluia, como, aleluia, Jesus, os católicos, que não conseguem justificar, aleluia, o purgatório. Porque se você for vasculhar na Bíblia católica, você não vai encontrar em parte alguma a doutrina do purgatório. Logo, nós aqui estamos declarando que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para a igreja de Cristo, para o servo de Deus, para a igreja eleita, para a igreja escolhida, para a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. Então logo parece mais sério, mais fidedigno, mais coerente, aleluia, afirmar que a mulher do capítulo
capítulo 12 de Apocalipse é a igreja de Cristo ao longo da história. 1 Pedro no capítulo 2, versículo de número 9, a Bíblia então nos revela, aleluia, comprovando acerca disso, que diz assim, a santa palavra de Deus: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que é, aleluia, que o apóstolo Pedro está dizendo? Pedro, que caminhou com Cristo, que esteve ao lado de Cristo, a testemunha ocular de Jesus Cristo, e por que não dizer no amigo mais chegado de Jesus? Sim, porque a Bíblia diz que embora o Senhor Jesus amasse os 12, havia os mais chegados, que eram 3, Pedro, Tiago e João. Nos mostra isso a Bíblia, quando nos prova que nos momentos mais especiais, nos momentos, aleluia, em que Cristo estava, aleluia, em particular, ou em ocasiões, aleluia, que era dada a necessidade de alguém estar com ele. Logo, estava Pedro, Tiago e João, provando acerca disso. A Bíblia nos diz, aleluia, que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que ele despede, ele manda todo mundo sair da casa, e a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que aquela menina que estava acamada, moribunda, morta, Jesus, aleluia, diante dos pais, e tendo Pedro, Tiago e João, ressuscita aquela menina diante dos olhos dele. A Bíblia também nos revela dizendo que no monte da transfiguração estava apenas Jesus, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que eles contemplam Jesus falando com o Pai, e de repente falando com Elias, e de repente falando com Moisés, e a Bíblia diz que eles ficam, aleluia, atemorizados, aleluia, quando eles ouvem a voz descendo do céu dizendo: este é o meu filho que me alegro, escutai. A Bíblia diz que eles caem por rosto em terra, e quando vai descendo ali, constrangidos, aleluia, diante daquela visão maravilhosa, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala: não conte a ninguém, nos mostra então, aleluia, que realmente Jesus tinha um carinho peculiar para com aqueles 3. A Bíblia diz que no momento de agonia, quando Jesus vai até o Getsemane, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João e confessa a ele dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Ora, aqui então nos mostra, que esses 3 amigos em particular eram os mais chegados a Jesus. E Pedro, por meio disso, por ter, aleluia, uma intimidade com Cristo, ele tem propriedade para escrever e dizer, aleluia, que a igreja de Cristo é, aleluia, a nação eleita, o povo escolhido, a nação santa, o povo adquirido. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, mas quando Jesus ele foi preso lá no madeiro, na cruz do meio, a Bíblia diz que ele adquiriu povos, línguas e nações por intermédio do seu sangue. Povo adquirido, ele nos adquiriu, nos adquiriu. É por isso que a Bíblia ela é majestosa. Eu poderia citar aqui, aleluia, Apocalipse 4:4, Apocalipse 21:12-14, mas nós vamos seguir, aleluia, porque o ensino ainda é extenso. Bom, aleluia, Jesus toma a imagem da mulher, ela simboliza a imagem da igreja, que é esplendorosa. Aleluia, Jesus, podemos observar, porque no capítulo de número, aleluia, 12, versículo 1, a Bíblia diz que a mulher está vestida de sol. Logo, a igreja é gloriosa. João vê em pé, no meio do sol, contrapondo-se a ele, em volta com seu brilho.
logo ela está exaltada, ela é gloriosa. A igreja de Cristo não é como a história que o mundo, aleluia, contempla aqui na terra. Quando Jesus olha para a sua igreja, quando ele contempla a noiva do Cordeiro, ele vê uma igreja gloriosa, uma igreja esplêndida, uma igreja sem mácula, uma igreja pousa mais do que a neve. Esta igreja continuando o estudo, João também contempla a lua sob os pés. A igreja é majestosa. A igreja exerce domínio e poder. Ele tem sob o seu controle a luz do mundo. Melhor, ela reflete no mundo a luz do mundo, a luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Todos os crentes que realmente foram comprados pelo sangue do Cordeiro, realmente aceitaram, aleluia, o sacrifício vicário na cruz do Calvário, eles foram limpos da mancha do pecado, foram transformados pelo poder do Evangelho, e logo uma vez que eles fizeram isso, eles se tornaram alvo do mais do que a neve. Logo ela resplandece, é como espelho, resplandece a luz do Espírito de Deus, a luz do Pai Celestial, a luz de Jesus Cristo. Então a igreja de Deus não pode ter parede no púlpito pintado de preto, não, aleluia, porque nós saímos das trevas para a gloriosa luz. Também continuando, ele diz que vê uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Logo, a coroa, ela é símbolo de vitória. Pastor, que negócio é esse? A coroa é símbolo de majestade, sim, mas também a coroa representa vitória, representa que aquele que a recebe é um vencedor. Quando nós lemos então a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 9, bate mesmo o versículo, a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Deus tem a coroa, porque ela é vitoriosa. Vitoriosa por quê, pastor? A igreja é vitoriosa porque ela venceu o mundo, ela venceu a iniquidade, ela venceu o pecado, ela venceu o adultério, ela venceu a fornicação, ela venceu a mentira. Por isso ela é vitoriosa. Logo, sendo vitoriosa, ela se torna amigo de Deus. Porque uma vez limpa pelo sangue de Jesus, que tem o poder eterno, não havendo mancha mais nas suas vestes, as vestes não se encontram mais rotas, não se encontram mais com manchas, não se encontram mais com nódeas, representa então a pureza. Por isso que fala algo mais grande. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dagai, que é um gocobano. Glória a Deus. João, quando tem a visão de Jesus, ele diz: eis que eu vejo o Senhor. Na sua cabeça há vários diademas. Está vestido de um longo vestido de linho fino, branco, alto, mais do que a neve, significa pureza, santidade.
E a Bíblia diz que o próprio Deus se declara dizendo: seja santo como eu sou santo. A Bíblia diz que ninguém haverá salvação, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, quando o homem e a mulher realmente são limpos pelo poder do sangue carmesim, eles se tornam puros. Aleluia. Santos. E logo há um estreitamento e uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tornando-se amigo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver então o povo de Deus do Antigo e Novo Testamento, simbolizando pelo número 12, que representa que venceu, triunfou. Quando nós analisamos o texto, observamos que Deus, através do patriarca Abraão, aleluia, sobreveio 12 patriarcas, aleluia, Jesus. Citaremos alguns nomes deles aqui: Rúben, Simeão, Isacar, Zebulão, Gade, Asser, Naftali, Judá, Benjamim. E aí a lista se segue. Aleluia, estamos dizendo que é de 12 patriarcas, porque o símbolo de número 12 é um símbolo de vitória, é um símbolo que venceu. Aleluia. E aí, continuando no capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz que esta mulher estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Gálatas 4:26. Esse processo doloroso, sofrido, houve lágrimas, muitas forças hostis, muitas artimanhas do dragão tentaram frustrar este plano e destruir esta criança. As perseguições do Antigo Testamento e na época do nascimento de Jesus, no Novo Testamento, tentando impedir a vinda do Messias prometido, tudo conforme em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Por que isso? Aleluia. Quando houve a queda de Adão e Eva, todos nós conhecemos a história, não vou adentrar nesse mérito porque não compete. A Bíblia diz, aleluia, que ao dar a sentença, o homem, a mulher e a serpente, Satanás acreditou que o plano de Deus em relação ao homem havia se frustrado. Satanás acreditou que havia suplantado o plano de Deus. Satanás acreditou que havia, aleluia, sabotado o plano de Deus. Satanás acreditou que havia pegado Deus de surpresa. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas, até mesmo por antecedência. E Deus não é pego de surpresa. E aí, Gênesis no capítulo 3, versículo 15, quando a serpente está debochando, tirando o saco, dizendo: aí eu sabotei o teu plano, suplantei o teu plano. Aleluia, Deus, ele diz assim: da semente da mulher vai nascer um varão que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. E diferente de Deus, Satanás não é onisciente. Deus agora sabota o plano do diabo. Aleluia. Deus agora suplanta o plano de Satanás. Aleluia. E aí Deus fala assim: vai nascer, ele vai surgir da semente da mulher, e ele terá poder, terá autoridade. Satanás vai pisar na tua cabeça e te derrotar. Como Satanás não sabia, porque ele não é como Deus onisciente, Satanás viveu a eternidade preocupado.
Da onde virá? Da onde virá? Aí a Bíblia diz, aleluia, que ele já começa, aleluia, com Caim, porque ele vê Abel, um homem sincero, temente a Deus, oferecendo o melhor para Deus, aleluia. E coloca então inveja no irmão para assassinar o irmão. Por quê? Porque mais uma vez, por Satanás não saber, mas ele tinha, aleluia, uma desconfiança. Será que é esse? Ele agora, usando o carinho, mata o seu irmão, achando que fazendo isso a profecia não ia se cumprir. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz então que vem Sete, nasce Sete. Sete estabelece o culto a Deus, é sincero, ele fica preocupado. Aleluia! Vem Enos, aleluia, da descendência de Sete. Vem Enoque da descendência de Sete. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e Enoque foi transladado para não ver a morte, visto que agradara a Deus. Aí São Silas, ele dava um suspiro de alívio, não é esse ainda, mas aí a Bíblia diz que ele viu. Aí veio o patriarca Abraão. Deus chama Abraão em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, porque de ti farei uma grande nação. Aí vem ele, aleluia. Satanás fica preocupado, aleluia. Satanás não dorme, mas fica preocupado dia e noite, noite e dia, 24 horas, aleluia, 365 dias durante o ano. Aí a Bíblia diz, aleluia, que Abraão mente. Aí Satanás olha assim e fala assim: ah, mentiroso, não pode pisar na minha cabeça. Vem então para Isaac. A Bíblia diz que Isaac ele fica preocupado também. Aleluia. Não diga a Bíblia, estou falando eu. Aleluia, ele fica preocupado também. Aleluia, mas Isaac também mente. Aleluia, ele fala novamente: mentiroso não pode pisar na minha cabeça. Aí vem Jacó, aleluia, escolhido por Deus, mas a Bíblia diz que ele engana o seu irmão. Enganador também não pode pisar na minha cabeça. Aí vem Davi, valente Davi, aleluia, que derruba, aleluia, Jesus, o gigante filisteu. Ele é um guerreiro, e aí ele faz uma coisa, coloca ele para ele não ir para uma guerra, olhar para a mulher e cair adultério por ela. Aí ele novamente suspira mais uma vez e fala: adúltero, não pode pisar na minha cabeça. Vem passando o tempo, mas a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que a promessa que Deus fez, a profecia que Deus havia feito, aleluia, não é a profecia, aleluia, por vontade humana, é do próprio Deus. E a Bíblia diz, 24:35 de Mateus: o Senhor que o Senhor passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Vem vindo o Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Ele nasce onde? Lá em Belém, aleluia, de Judá. A Bíblia diz que ele cresce, não peca, é tentado pelo diabo, vence o diabo. A Bíblia diz que ele vai na cruz do meio, morreu, ressuscitou, pisou na cabeça de Saul. A profecia se cumpriu. Se cumpriu a profecia, irmãos. E aí, por isso que eu digo a vocês que lá desde o Antigo Testamento já havia a luta, já havia a prova, para que não se cumprisse. E quando Jesus nasce, nós sabemos muito bem que foi assassinado todas as crianças de 2 anos para baixo. Aleluia! Mas cumpriu-se. Logo, a igreja é operosa. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, ela não está alheia ao que está acontecendo na terra. Ela sabe, aleluia, que a frustração vem por causa do cumprimento da palavra. Sabe por quê? Que vem a enfermidade para o cumprimento da palavra. Sabe por quê? A porta de emprego fecha para o cumprimento da palavra. Sabe porque muitos são humilhados, traídos, injustiçados por causa do cumprimento da palavra. Mas a igreja não para, a igreja não desanima, a igreja não cai, a igreja permanece sempre achando para frente. Aleluia. Então a igreja de Cristo, ela é perseguida. Não estou dizendo acerca das instituições. As instituições fizeram
aliança comum. Está tudo igual, não há diferença nenhuma. Estou falando da igreja eleita. Aleluia. A igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja transformada pelo poder do Evangelho. Glória a Deus. A Aleluia. igreja que reflete o brilho de Deus. Glória a Deus. É dessa igreja. E aí nós vemos, aleluia, que a igreja ela é perseguida desde sempre. Aleluia. E aí, no capítulo de número 12, versículo 5. 12:5. Diz assim: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu nome. Aqui nos reflete então Glória a que Jesus veio, cumpriu a justiça divina e foi arrebatado para o céu. Mas a Bíblia nos revela dizendo que ele vai voltar. Aleluia. E agora, ele não virá como um cordeiro morto, lagai que assombra. Ele não virá como um cordeiro manso. Ele virá como um leão. Glória a Deus. Para julgar a terra, para punir os inimigos e mostrar que somente Ele tem poder e autoridade em suas mãos, que tem poder e autoridade em sua boca, porque a Bíblia nos revela dizendo que o soprar da sua boca irá, aleluia, repreender e abolir a opressão de Satanás quando ele vier aqui a terra, porque há poder e autoridade, porque virá como leão. Então o texto não nos deixa dúvida. 12:5. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da mulher, descendência do grande rei Davi. Gálatas 4:4. Proclamando e anunciando pela igreja do Deus vivo às nações. Após o seu nascimento, seu sofrimento, sua morte e ressurreição, ele foi levado aos céus e vive para reinar sobre toda a terra. É isso que o texto está dizendo. Está lá. Mas ele vai voltar. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui do período do anticristo. Estamos falando aqui do período onde está ocorrendo a grande tribulação. Os 3 últimos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então nós estamos falando aqui de uma conjuntura que aqueles que ficarem aqui, ou aqueles que se converterem no período da tribulação e da grande tribulação, ainda assim passarão por grandes perseguições com o anticristo. Por isso que fala o anticristo e a igreja. Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês já a introdução de que a igreja sempre desde antes fora perseguida. E aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, e aqueles que se converterem no período da tribulação, passarão por grandes perseguições. Perseguições jamais vistas na face da terra. Quando a história nos conta acerca de Nero, que fazia de muitos cristãos tochas humanas entre praças públicas e até mesmo no seu jardim, uma vez ele mandou iluminar o seu jardim com cristãos, colocando banha de animal e atirando fogo sobre eles. Quando nós olhamos para a história e a Bíblia fala acerca de Glória a Jesus. Glória a Deus. Nabucodonosor, um dos reis mais tiranos
e já conheceu a cultura da Babilônia, por isso que a Babilônia até hoje representa idolatria, representa luxúria, representa pecados capitais. Este homem era terrível. Também diz a história que o que o anticristo irá fazer não é nada comparado ao que esses homens fizeram, porque quando nós olhamos acerca de Mussolini, o genocida, quando nós olhamos acerca de Hitler, que matou, aleluia, Jesus, milhares de polacos, judeus, negros, aleluia, tentou exterminar, aleluia, estas raças, estas etnias. Quando nós olhamos para Saddam Hussein, aleluia, muitas vezes vemos que há uma mancha na história da humanidade. Porém, eu quero salientar a vocês que nada será comparado no período do anticristo. Será torturas inimagináveis, porque diz a história que até mesmo Alexandre o Grande, conquistador, ele pegava os seus inimigos, pegava duas árvores, uma ao lado da outra, aleluia, puxava uma para um lado e para o outro assim, ó, cruzava ela e colocava as mãos e os pés amarrados assim. Quando ela soltava, rasgava no meio, diante de toda a multidão. Isso não será nada comparado que ele fez de colocar pessoas dentro de galpão, ligar carros a diesel para consumir o CO2, para matá-los lá, não será nada. O holocausto não será nada. Os experimentos científicos que o médico de Hitler fazia, de abrir homens e mulheres a sangue frio, não será nada comparado. Será dias terríveis, porque Jesus, ele revela através disso que serão dias como nunca houve e nunca haverá mais na face da terra. É por isso que a igreja tem que estar atenta e preparada, e a cada dia mais santificar a sua vida, para que quando, aleluia, a trombeta soar, possa subir em um corpo de glória para encontrar com o Senhor nos ares. Vamos lá, 12, 3, 4 ao 9 fala acerca do dragão. A Bíblia fala então que o dragão é a antiga serpente. Nós acabamos de ler acerca disso. Aleluia, Jesus, quando a Bíblia nos comprova, aleluia, que o dragão, ela é a antiga serpente. Aleluia, Jesus, 12, 9, ele diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com medo. Dragão, Satanás, dragão, o antigo Lúcifer, que era conhecido como querubim ungido, o portador da luz. E aí, ele tem característica. Diz a história que o dragão, ele é vermelho. Por que ele é vermelho? Pois traz a memória de imagens de guerra. Vocês estão lembrados dos 4 cavaleiros? O branco, o amarelo, o vermelho e o negro. O branco simbolizava já o anticristo. Quando ele fala de vermelho, está falando de guerra. E aí fala de sangue e de morte. O vermelho está atrelado a isso: guerra, sangue, morte. As 7 cabeças fala da sua inteligência e capacidade de ligação. Eu já citei a vocês que o anticristo será um ser dotado de sabedoria, mas a sabedoria virá de Satanás. Logo, ele é o segundo agente de Satanás. Eu disse a vocês no outro ensino que Satanás, ele tenta copiar a Deus. Logo, nós vemos que Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Satanás também irá levantar, aleluia, Jesus, uma trindade satânica. Logo, o dragão
ele é como se fosse o Deus. O segundo seria o anticristo, já está falando em relação a Cristo. E o terceiro, que é o falso profeta, que é o Espírito Santo, aleluia, Jesus, analogia do diabo, aleluia. Então ele terá uma inteligência, uma sabedoria, ele terá, aleluia, Jesus, acesso e portas abertas, porque ele vai saber dialogar com as altas autoridades e patentes dessa terra. Por isso ele se tornará um líder universal. E aí é isso que a Bíblia está revelando. É isso que a Bíblia está nos trazendo. Não de maneira cronológica, que nós estamos aprendendo aqui, mas tem nos trazido evidências, aleluia, sempre complementando um estudo, um ensino que nós temos lido, porque a Bíblia, ela se explica por si só, aleluia. A Bíblia fala acerca dos 10 chifres que ele tem, está falando então do seu poder, do poderio que ele vai ter. A humanidade dará a ele esta liberdade, esse direito de dominar o mundo, de dominar politicamente, de dominar, aleluia, os livres comércios, de dominar, não querendo dizer a ditadura dele, não é livre comércio que só vai vender, comprar quem for dele. Então ele vai também reger a economia. E aí, o terceiro mais principal, a religião. As 7 coroas ou diadema fala da autoridade roubada. Preste atenção. Diadema é sinal de autoridade. Eu falei para vocês que quando João vê o Senhor, ele fala assim: eis que vi o Senhor, na sua cabeça vários diademas. Está falando de autoridade, poder, domínio. Você pode perceber que quando João está tendo o capítulo 1, as visões do Apocalipse, ele começa a chorar porque ele viu um rolo que continha 7 selos. E o ancião disse para ele assim: não há ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, que tem o poder de quebrar os 7 selos e abrir. E ele disse, e eu chorava. De repente ele vê, a meu ancião falou assim: João, não chores, eis o cordeiro, Aleluia. que foi morto e reviveu. E ele tem poder e autoridade para quebrar, romper os 7 selos e abrir o livro. Somente Jesus Cristo tem poder e autoridade para revelar a humanidade. Então aqui está falando também que ele receberá esse diadema. Ele veio o diadema nesta visão que João está tendo. Está falando da autoridade roubada, porque não haverá reis, rainhas, presidentes. Não, ele vai governar. Todo mundo vai ter que bater continência a ele. Ninguém vai poder levantar a planta do pé sem autorização dele. Está falando da autoridade roubada. Ele já é o Deus desta era. Ele não está manifesto ainda, mas a Bíblia diz que ele é o Deus desta era, que vive para dominar sobre as pessoas, cegando-as. E aí nós vemos isso, Paulo dizendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios no capítulo 2, 2 Coríntios no capítulo 4 e verso 4, que nos diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você pode perceber que o Evangelho, ele
ele resplandece. A todo aquele que vem para Cristo se torna filho da luz. E a Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. O cristão é para refletir a luz, Aleluia. é para refletir a Cristo, é para refletir uma nova criatura. Eu creio no Evangelho assim, que antes a pessoa bebia e não bebe mais, que antes fumava e não fuma mais, que antes roubava e não rouba mais, que antes matava e não mata mais. Hoje está tudo diferente. Aleluia, Jesus. Não tem nada, pastor, beber uma cervejinha sem álcool. Não tem nada, pastor, fumar um cigarro de maconha é Eva. Aí vem, Aleluia. tá tudo igual. Não é? Aleluia. As seitas que trocam de casais, sabia disso? Você dá uma casada com a sua esposa, e aí vão ao evento lá, que serve a Deus, serve ao ramo. Aí chega lá, troca de casais. Já pensou? Coisa diabólica, nojenta, pecados capitais. Aleluia. Quando a Bíblia fala lá, 22:15 de Apocalipse, ficaram fora os cães. A palavra cão, tradução é pecados nojentos. Você pode imaginar qualquer tipo de pecado nojento? Troca de casais é um, adultério é outro, poligamia é outro, e a lista segue. Então, a Bíblia fala que Paulo diz que o príncipe desse século, Aleluia. o dominador desse século, ele cegou o entendimento dos homens. Ele cegou, literalmente. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque embora a pessoa ouça a palavra da verdade, muitas das vezes ele não quer seguir. Não, eu vou para outra igreja. Aqui é muito rígido. Esse negócio de radical, não é assim não. Eu vou lá porque lá eu posso beber minha cervejinha com álcool, lá eu posso ir para a praia, mostrar minha nudez, mostrar minha pouca vergonha, eu posso assistir uma novela que prega só pornografia, adultério, né? Eu posso, aleluia, jogar um futebol, vai. Eu vou dizer para onde que você vai parar. Aí tem pessoa que diz assim: eu acredito que eu vou para o céu. Vai, o céu da boca do leão. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá no céu não entra bagagem. Verdade. Glória a Deus. Pessoas querem vir para o Evangelho, mas querem trazer a bagagem. Se eu vou se aceitar assim, eu conheço o Evangelho. E a pessoa, para aceitar a Cristo e ser membro de um ministério, ele tinha que se adaptar à doutrina bíblica. Glória a Deus. Hoje as igrejas se adaptam da forma do público. Aleluia. Glória a Deus. Camarada era jogador de futebol, vamos construir então um salão society aqui para o jovem. Aleluia, Jesus. O camarada lá era lutador, aleluia, de Kung Fu. Vamos fazer uma escola aqui para aprender o jovem. Irmão, cai fora. Isso é espírito do engano, é o espírito do anticristo. Satanás cegou o entendimento dos homens para não enxergar a verdade, para não enxergar a luz. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aí ele continua dizendo, atrás. Ele fala acerca de uma cauda. E aquela cauda raspou a terça parte das estrelas do céu e lançou na terra. Apocalipse 12, 4. Bom, quando ele está dizendo isso, está falando propriamente de Satanás,
que anteriormente era o querubim ungido, que se chamava Lúcifer. Quem já ouviu o nome desse? Lúcifer, quem já ouviu? Algumas pessoas têm até receio de falar Lúcifer, porém, o nome Lúcifer é um nome bonito. Original, a palavra Lúcifer significa filho da alva, ou portador da luz. Este era o nome de Satanás antes da queda. Tá? E aí, eu gostaria de ler para os irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, Ezequiel, no capítulo 28, livro de Ezequiel, capítulo 28. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma revelação acerca dele. Que diz assim, ó, 28, 13. Preste atenção. Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Escute, é isso que eu queria trazer uma revelação para vocês. Ele era admirado. Lúcifer, antes da queda, ele era admirado, porque ele era um querubim ungido, cheio de esplendor. Mostra como ele foi criado, mostrando o que havia de ornamento nele, ou seja, cobertura, como ele era coberto. Aí ele diz assim, ó, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, olha só, e dos teus pífaros estavam em ti. Acredita-se, preste atenção, acredita-se que ele vinha aqui na terra para ensaiar os anjos, para louvar a Deus, porque ele era regente da orquestra de Deus. Isso a Bíblia aqui está dizendo acerca do seu armamento. Ele era um querubim esplêndido, formoso, belo à vista. Não havia imperfeição nele, ele era perfeito. E aí diz a história que o próprio Deus havia colocado dentro dele, do interior dele, a obra da música. Por isso retrata aqui tambores e pífaros. E aí ele diz assim, ó, a obra dos tambores dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, a revelação dele, para proteger. Este estabelecido no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava, perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. O que é iniquidade, igreja? Tornar normal aquilo que é pecado. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele falou assim: eu sou lindo, eu sou perfeito, ninguém é que nem eu. É isso mesmo. O Senhor está revelando ao profeta Ezequiel quem era Lúcifer, quem era Satanás antes da queda. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis,
ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, negociou com a terça parte dos anjos. Profanaste os teus santuários, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem, que os povos são espantados diante de ti, em grande espanto te tornei, e nunca mais será assim. Está vendo aí? Aqui está a revelação do que eu vi ungido, Satanás, que era ungido e caiu. Amém? E aí, a Bíblia não nos revela em consonância com o que está escrito aqui. João está vendo, aleluia, mas de uma revelação que o próprio Deus já tinha dado há muitos anos atrás. Ezequiel conhecera a João? Não, tempos diferentes. Ezequiel estava antes de Cristo, muito antes de Cristo, mas estão em consonância, porque eu disse para você, a Bíblia, ela não entra em conflito. A Bíblia não entra em contradição. Quem se contradiz são os homens, para justificar os seus erros e os seus deleites com textos isolados. A Bíblia não. A Bíblia se explica por si só, porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a Bíblia diz que ele se chama diabo porque ele é acusador. Satanás, porque é opositor. Também ele é sedutor. Ele seduziu Eva. E ele continua seduzindo a humanidade. Que não. Deus só quer o coração. Para com isso, menino. Vai curtir a sua vida. Ser nova ainda. De nada não. Dá uma paquerada. Um rapaz lá no mundo. Passar por ele, chamar de lindão. Piscar o olho para ele. Os jovens mancebos da mesma forma, não tem nada não. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá no decote dela. Porque tudo que é bonito é para se mostrar. Isso é conversa fiada, crente. Verdade, meu Deus, fala Deus. Isso é coisa de Satanás, amado. Aí tem um monte de crente noveleiro ali, crente homem também noveleiro, lá no pano da televisão. Aí vai aquela cena quente lá e fala: eita, se fosse a minha mulher. É por isso que nós não temos a minha parte com isso, porque o salmista chegou a dizer, Salmo 101, verso 3: não porém coisas más diante dos meus olhos. Então Satanás é sedutor para descaminhar os homens do caminho de Deus. E aí, ele continua dizendo que Satanás peleja contra Cristo. 2, 3, versículo 3 e 4. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento estão repletos de imagens do diabo tentando fazer com que a linhagem do Messias fosse eliminado. O nascimento de Jesus foi impedido e o cumprimento da missão de Jesus pervertido, mas Deus, ele prevaleceu. Prevaleceu. Olha como que Deus é tremendo. A relação da linhagem está em Boaz e Ruth. Ruth, a Bíblia diz que ela era moabita. Os moabitas, eles eram adoradores a um deus pagão, que eles assassinavam crianças para oferecer como sacrifício. Tá? O deus chamado Quemos,
Era uma criatura feita, se não me engano, de bronze. Colocava lenha nele lá, tirava fogo, e era sacrificado uma criança colocada na mão de Quemos. Como aquilo lá é um material metálico, logo ele irradiava e queimava criança, matava criança. E Ruth, ela sai de lá juntamente com a sua sogra, Noemi. O seu esposo morreu e volta até onde? Belém de Judá. Onde que é Belém de Judá? Lugar onde nasceu nosso Senhor. A palavra Belém de Judá significa terra do pão, terra do alimento, terra de bonança. E aí entre a relação de Boaz, que era rico, que pertencia à família do esposo de Noemi, elas vão trabalhar. Ruth vai trabalhar, né, na plantação de Boaz, colhendo o que sobrava, porque esta era a lei. As pessoas colhiam, e as que ficavam sem colher, porque na pressa colhia, ficavam para as viúvas e os necessitados. Então Ruth não deixou Noemi trabalhar e foi trabalhar para ela. E aí Deus preparou tudo, que Boaz se apaixonou por ela. Porque olha só como Deus é extraordinário. A promessa estava sobre o povo de Israel, sim ou não? Então nós falamos que Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas por intermédio dele. Está falando de todas as nações, não era apenas limitado a Israel. Logo nós vemos aqui que ela, mesmo sendo moabita, ela falou assim: eu te seguirei, mas eu sirvo a Deus, Jeová. Ela falou assim: o teu Deus será o meu Deus. Verdade. Deus se agradou disso, casou. E aí da linhagem deles é que vem Jesus. Olha que coisa tremenda. Por mais que Satanás tentou que o Filho de Deus não nascesse, ele veio. Aleluia. Tentou interromper, aleluia, que o seu ministério fosse adiante, matou a todas as crianças. Ele fugiu do deserto. Aleluia. Quando o rei morreu, ele voltou. E aí nos mostra então que Satanás tentou por várias vezes que o ministério de Jesus fosse sufocado, e levantando pessoas invejosas, tentando prender, tentando assassinar. E também nos 40 dias no deserto, quando ele tentou Jesus e foi vencido pelo Filho de Deus. Glória a Deus. Por isso, o nome de Jesus é exaltado sobre céus e terra, porque mesmo estando em forma do homem, não pecou. Aleluia. Não cedeu, não caiu, mas para a glória de Deus cumpriu a justiça divina, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de comungar com Deus e ter a garantia de ter uma eternidade ao lado dele. Aleluia. 12:5-6. Satanás persegue a igreja. Então diz assim, ó. 12:6. E deu à luz um varão, ela rejeitou todas as nações da terra, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias. O que representa isso? Representa exatamente 3 anos e meio. Estamos falando aqui então do período da grande tribulação. É os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então aqui a igreja é perseguida. Está falando que ele dá um livramento, porque a mulher representa aí. Não é isso que está falando aqui, ó? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Providência de Deus. Aqueles que estiverem aqui
aqui a igreja de Cristo, no período da grande tribulação, pessoas que ficaram, ou pessoas que se arrependeram no período da tribulação, porque nós temos que lembrar e salientar que haverá o quê? Haverá os 144 mil ungidos da tribo de Israel que irá proclamar o Evangelho. Nós temos que salientar que também ficarão aqui aqueles que ficaram no arrebatamento e que não subiram porque não estavam em consonância com aquilo que Deus estabeleceu. As suas vestes não estavam limpas. Eram pessoas, aleluia, que criam na Bíblia, mas não viviam o que a Bíblia pregava. Então essas pessoas estarão aqui proclamando a Jesus porque saberão que terão uma outra oportunidade. Não será fácil, mas terão uma oportunidade de viver na eternidade ao lado de Cristo. Então essas pessoas, elas terão um trabalho de proclamar o Evangelho. A Bíblia diz também acerca de um anjo trazendo o Evangelho eterno. Então a Bíblia também nos fala acerca das duas testemunhas que irão profetizar aqui na terra, no período de quê? Da grande tribulação. Então nós estamos falando aqui deste período, o apóstolo João está declarando isso, que Deus, embora a perseguição será ferrenha, aqueles que permanecerem leais, alguns serão protegidos, outros pagarão com o próprio sangue. Nós vimos isso, 7,14 de Apocalipse. Sim? A visão dos mártires na glória, não é assim? Que dá testemunho que esses vieram da grande tribulação. Então, a igreja será protegida. Eu não quero estar nesse tempo aqui, eu quero subir no arrebatamento. Mas eu tenho que pregar isso para vocês terem consciência. Porque quem ficar vai falar assim: não, o pastor Walter pregou sobre isso, vai ter que permanecer até o fim. Vocês dão risada, né? Tem que se preparar para não ficar. Então vamos lá. Então, não tendo conseguido impedir que o Messias viesse e cumprisse a justiça divina, Satanás passou a perseguir a igreja. Nós vemos isso, então, lá na igreja do primeiro século. Podemos ver que Tiago foi decapitado após o nosso Senhor ele subir para a glória. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele foi crucificado cabeça para baixo, pelo próprio Nero. E Paulo já tinha morrido pelo próprio Nero, também decapitado. Então a Bíblia nos mostra que a igreja primitiva, ela sofreu. Diz a história que as pessoas, para servir a Cristo naquela época, era a mesma coisa de assinar o atestado de óbito. Se elas fossem descobertas, eram lançadas nas arenas para serem pelos bichos, leões e feras. Também os gladiadores dilaceravam o corpo dessas pessoas. Outros foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram esfolados. Outros foram cortados ao meio. E isso não é coisa nova, porque a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio. Quando nós entendemos acerca de cerrado ao meio, algumas pessoas acreditam que ele foi cerrado desta forma. Não, ele foi colocado num caixote de madeira e ele foi cerrado aqui, ó, ao meio, vivo. Sabe o que é isso? Para nós hoje estarmos no tempo da graça, alguém pagou o preço do sangue. Alguém renunciou tudo. Eu e você somos sementes do sangue. A semente que foi plantada no Evangelho foi regada com sangue. Aí hoje quer facilidade? Hoje só quer vitória? Hoje só quer bênção? Hoje só quer prosperidade? Deus me livre de enfermidade. Vai repreendido no nome de Jesus. Morte? Deus me livre. Pensar em morrer, eu quero é viver. Esse é o cristão no cristianismo de hoje. É o que nós temos visto aí. É o que não tem base nesta palavra. Não são herdeiros da luz. Não são herdeiros do céu.
Porque a história se repete. Vem povos, nações, se repete. Salomão, quando escreve o seu livro, ele diz assim: não há nada novo na terra. Tudo se repete. E aqui se repete novamente. Então, como ele não conseguiu frustrar o plano de Deus, barrar o nascimento de Cristo, não conseguiu barrar o ministério dele uma vez que nasceu, Jesus então resulta na vitória na cruz. Ele passa a perseguir a igreja. Para quê? Para que igreja? Para que a igreja não alcance a glória eterna. Verdade. Glória a Deus. Então é fácil o diabo enganar as pessoas, gente. Supostas revelações, supostas visões que não tem base na Bíblia. A suposto cantor que até inventou a própria Bíblia dele. Não vou citar aqui por ética, porque também a gente não sofreu nenhuma causa na justiça. Mas teve a audácia de escrever a Bíblia. Quase que eu falei o nome dele aqui. Vamos parar aqui. Mas hoje está caído. Você prova que a pessoa fala assim: em vez de cheirar pó, cheira a Bíblia. Irmãos, não precisa de inovação. O Evangelho nunca precisou disso. Nunca precisou. Esse negócio de ficar plantando bananeira, dizendo que é o Espírito Santo, rodopiando que embrião, isso acontece não no ser humano. O Espírito Santo é ordeiro. Tem novidade. Não precisa de inovação do Evangelho. Nunca precisou. Os profetas sempre trouxeram a mensagem de Deus. Jesus trouxe a mensagem de Deus. Os apóstolos trouxeram a mensagem de Deus. E é pecado a igreja trazer a mensagem de Deus. Apenas a mensagem. Paulo diz: nada pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Glória a Deus. Palavra. Somente ela. Então, quando o estudo está dizendo acerca disso, João está dizendo, ele está dizendo assim: então passou a perseguir a igreja, porque a igreja é propagadora da mensagem de Cristo, da mensagem do Evangelho, da mensagem de boas novas. A palavra Evangelho significa boa notícia. Ou seja, o pecador estava perdido. A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte. Aí vem a boa notícia: e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Aí ele está dizendo assim: a igreja, porém, é protegida por Deus e ela tem sido sustentada por Deus no deserto. Por que ele está falando assim? Ele vê aqui a mulher indo para o deserto e Deus provém. Porque o período da grande tribulação, igreja de Deus, o deserto, o que é? É um lugar inóspito. Só há chacais, serpentes venenosas, não há água, não há alimento. Já está dizendo, é deserto. E se não bastasse as temperaturas extremas, pela manhã um sol escaldante que chega a 50 graus Celsius. Você reclama desse calorzinho aqui? Não tem não. 50 graus. Não tem uma sombra não. Se aqui você esconde assim: eu vou ficar aqui debaixo aqui dessa laje, vou ficar debaixo aqui, né, do ponto de ônibus, eu vou ficar aqui debaixo de uma laje. Não tem nada disso não. E à noite? Temperatura abaixo de zero. Então, é um lugar terrível. Então ele está dizendo que nesse período será um período terrível. É isso que está dizendo. Deserto simboliza isso. Você que fala assim: eu queria tanto que Deus me mandasse para a África para fazer missão. Mas não faz missão nem na casa do vizinho. Não fala de Jesus. Ele quer fazer
dizer que são na árvore. Vai em casa! Vai no meio da parentela, vai lá no vizinho, vai lá no teu bairro, na tua cidade. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Então aqui no deserto não é um lugar geográfico, eu estou dizendo para vocês. É isso que eu estou dizendo. Glória a Deus. Trata-se de uma linguagem figurativa que nos mostra que no mundo vivemos refugiados. Eles vão viver refugiados. Mas a Bíblia diz que nossa pátria não é aqui. No livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz que o próprio Abraão falou isso. Que ele era peregrino nessa terra. Não era aqui. Aleluia. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: estou aqui na terra, mas não pertenço a esta terra. Aleluia. Glória a Deus. Estou nesta pátria, mas não pertenço a esta pátria. A minha pátria eterna é celestial. Ela foi criada pelo próprio Deus. É isso que Glória a Aleluia. Então, os 1260 dias é o símbolo do período da igreja. O povo de Deus será protegido por Deus. Às vezes, não da morte, mas na hora da morte. Não da morte, mas na hora da morte. Como assim, pastor? Não vai livrar da morte, mas na hora da morte? Sim. Porque a Bíblia fala que muitos deles permitiram ser morto para que pudesse ter uma ressurreição gloriosa. Ou seja, não negaram a Cristo. Porque diante das torturas inimagináveis, sabe o que é pegar um espinho, colocar debaixo da unha e bater com uma martelo em cima? Eu vi que até abaixou a cabeça, né? Isso aqui eu estou falando que nós imaginamos, né? Não é? Glória. Pegar aqueles ferros que marcam o boi, pessoa amarrada, queimar os olhos, arrancar o olho com o dedo assim, ó. Nega Jesus, ou fazer como os ninivitas faziam, que abria a barriga da mulher, colocava um gato anestesiado lá dentro e costurava. Sabe o que acontecia quando o gato saía da sedação? Ele arrebentava por tudo por dentro que ele saía. Estou falando aqui coisas que a gente consegue imaginar, que a gente sabe. São coisas inimagináveis. Muitos negarão a Cristo diante da tortura. Mas a Bíblia diz que muitos não negarão. Glória a Deus. Quem quer ficar aqui na grande tribulação, diga bem. Eu espero, né? Se cuide, igreja. Então por quê? Aqui o horário já extrapolou, mas eu quero dizer o seguinte. Então, às vezes, não da morte, mas na morte. Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. De acordo com Apocalipse 7, 3 e 9, 4, a igreja recebeu um selo. O que é um selo? Marcado pelo próprio Deus. Tremendo, hein? Ela recebe um selo. Então, com Apocalipse 11, 1, ela recebeu uma medida. Agora ela recebeu duas asas, umas asas de uma grande águia. Apocalipse 12, 14. Para voar e se refugiar em Deus. Todos esses 5 evidenciam que Deus protege o seu povo do poder do mal. Porque nós temos que perceber também que quando isso está acontecendo, essa grande perseguição, Deus está aproveitando para jogar os juízos dele aqui, ó. Ele vai jogar. Vai jogar. A lua vai se transformar em sangue. O sol vai ser abrasador. Vai cair fogo do céu. Escute. E aí, esta provisão de Deus vai acontecer na vida deles. Da mesma forma que aconteceu
acontecia lá no antigo Israel, quando o povo estava no Egito. Deus lançou as 10 pragas, o povo de Israel não sofreu nenhuma das pragas. Não havia muro, não havia cerco. Havia uma proteção de Deus. Daqui não passa. Então, Satanás protesta no céu, 12, 7 ou 9. Não tendo conseguido parar o nascimento de Cristo, veio o processo da igreja na terra. A imagem surrealista de João revela outro quadro interessante. Lembre-se de que não estamos em ordem cronológica, mais lógica. Eu não disse aqui a você que algumas revelações elas estão adiantadas e outras aparecem no meio, outras no começo, e assim, na ordem cronológica mais lógica. Amém? Então João diz que Satanás passa a acusar os santos do céu diante de Deus. Então Miguel e seus anjos então tomam a iniciativa e peleja contra o dragão a favor dos crentes. Então quando o anticristo está no monte aqui, Satanás não está parado, porque ele é a primeira pessoa da trindade satânica. O falso profeta está propagando a falsa religião, com curas, milagres, jamais vistos, para dar apoio ao anticristo, forçando as pessoas a adorar o anticristo. Logo, eles recebem a marca, que nós pregamos aqui, na mão ou na testa, que não é uma marca, mas sim uma doutrina implantada, onde a cabeça reflete, então, a parte ideológica. Vocês estão entendendo? E a mão se fala sobre fidelidade. Na sequência, Satanás é lançado do céu com seus anjos, pois ele não tem mais argumento para acusar os santos diante do trono celestial. Então, quando está acontecendo tudo isso, Satã está lá acusando os santos ali. Você vai dar oportunidade para eles? Por que eles não obedeceram no primeiro momento da igreja? Porque os que ficarem serão acusados constantemente. Por que tu vai salvar eles? Eles só serão salvos porque tiveram a oportunidade. Então a Bíblia diz que Deus vai dar autoridade a Miguel para expulsar. Olha que coisa interessante. É verdade que o diabo continua ainda hoje acusando os crentes diante de Deus, mas essa imagem revela que ele perderá o seu poder. Não há mais qualquer acusação que possa ser levantada contra os eleitos de Deus, pois do mesmo modo, pelo sangue de Jesus, Cristo os justifica. Romanos 8, 33. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. 8,33 ele fala que estamos justificados pelo sangue, que foi comprado pelo sangue. Estão debaixo do sangue. Temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus o justo. Lá está na primeira carta de João 2,1. Filho, eu não pequei, mas se vós pecardes, sabeis que no céu tem um advogado fiel, Jesus Cristo o justo. E por último, Apocalipse 12, 13 ao 17, Satanás perverte a terra. Então Satanás não desiste da igreja dos crentes. Além da perseguição e da acusação, ele tenta agora destruir a igreja com perversões. Pervertir a igreja. Todo tipo de pecado que você possa imaginar. Mentiras que saem da sua boca. Aqueles que são da terra, que são os carnais, mudando. Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual entende, discerne o que é espiritual. Que é carnal não discerne. Então eles engodem. Os santos, porém, com a palavra no coração, se desviam. Só pensa nisso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz:
O Salmo 40, verso 8. Agrada-me, Senhor, fazer o teu querer, e a tua palavra está guardada, ó, no meu coração. Quem tem a palavra tem o temor de Deus. Porque quem tem a palavra tem a verdade, ele conhece a verdade. E aí ele sabe, eu não posso olhar para uma mulher que ela está praticamente nua. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu olhar e desejar, eu já cometi adultério. Então, se você conhece a palavra, por meio da palavra, você tem temor. E se você tem temor, você não peca. Porque 14:27 de Provérbios: o temor do Senhor é a fonte de vida para preservar dos laços da morte. E da beleza também. Então, por isso que tem que ter o conhecimento da palavra. E a palavra não pode ser só apenas ouvida, ela tem que ser guardada, depositada, armazenada. Aonde? No coração. Porque a Bíblia diz: se o teu coração, onde o teu coração estiver, está o teu tesouro. O rico, o coração dele está na riqueza, nos bens desta terra. O que serve a Cristo, podemos observar pelos primeiros mártires e também pelo patriarca Abraão, que ele não almejava isso aqui. Ele almejava uma pátria melhor. Ele almejava a eternidade. Podemos observar que Paulo, ele chega a dizer isso. Um homem rico, um homem culto, um homem que comprou a cidadania romana porque tinha dinheiro, porque ele era judeu. Ele diz então, 1:12 de 2 Timóteo: porque eu sei que tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque ele abriu mão de tudo. Paulo passou fome. Paulo dormiu em praças ao relento, que não tinha dinheiro para pagar uma pousada. E era um homem rico, culto, largou tudo. Por causa de quê? Do Evangelho. Glória a Deus. E aí nos mostra que onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém, igreja? Amém. Então pense nisso. A palavra é para estar guardada onde? No coração. Eu não ouvi. No coração. Eu não entendi. No coração. Nossa. Porque logo tem temor. Porque senão é como aqueles que não conhecem a palavra de Deus. 14:12 de Provérbios: o caminho que para o homem parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. O Senhor, nosso Deus, possa continuar falando em cada coração. Que Deus abençoe os irmãos.